Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula a gente vai falar sobre referência relativa, mas antes da gente entender como funciona esse pequeno botão aqui chamado referência relativa, a gente vai entender qual é a importância dele. Então a gente vai construir uma macro aqui bem simples e a gente vai submeter a um erro para depois a gente resolver esse erro usando a referência relativa. Então vamos construir uma base bem simples aqui, que vai ser o seguinte: a gente vai ter um contador, tá? Eu vou dar um ajuste aqui. Eu gosto de colocar uma corzinha, tá? E a gente vai agora colocar aqui de 1, né, a 10 para ele contar para a gente. Pronto. A gente já tem aqui uma base boa para a gente começar. Outra coisa que a gente vai precisar é um campo chamado próximo e a gente vai formatar esse próximo aqui também, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Só para a gente entender. A gente vai colocar um número dentro desta caixa aqui, que vai ser o próximo número que virá aqui. Então, no caso, seria 11. A partir desse momento, eu vou clicar no botão, ele vai copiar esse número para cá. E depois eu vou ter que colocar o número 12 aqui, ele vai copiar esse número aqui embaixo. Então, vamos começar do primeiro aqui. Vamos fazer o seguinte, a gente vai começar a gravar a macro então. Vou vir em desenvolvedor, gravar macro. Eu vou deixar até como macro 1 e vou clicar em OK, certo? Já está gravando, percebe aqui o botão. Então eu vou clicar em cima, Ctrl X, venho aqui, Ctrl V. Saiu a formatação que a gente pode clicar em cima e em página inicial e colocar. Beleza, a gente já tem a formatação pronta, parar. Legal, agora eu vou deletar esse número 11 aqui, essa linha aqui do número 11, só para a gente refazer o processo. Antes, eu vou vir aqui em desenvolvedor, inserir, vou inserir um botão e vou atribuir esse botão a macro 1 que a gente acabou de gravar, beleza? Então, se eu colocar aqui o número 11 e clicar no botão 1, ele vai executar essa gravação que a gente fez. Ah lá, ele executou. Muito legal. Agora o problema é o seguinte, se eu colocar o número 12, ele deveria colar aqui embaixo. Mas olha o que vai acontecer. Ele colou em cima. Por quê? Porque ele não consegue entender que o último valor ele vem após esse daqui preenchido. E para que ele consiga estar entendendo isso, a gente vai usar a referência relativa que vai fazer ele entender. E como que isso vai funcionar? A gente vai ter que gravar novamente a macro, mas sem problema algum. Se eu vim aqui no Visual Basic, eu tenho aqui em módulos a macro 1 aqui, ó, que é a macro que a gente acabou de gravar. Ele fez todo o código aqui para gente, tá? Eu vou fechar aqui e vamos lá então. Então eu já coloquei um número aqui, que ele é o próximo que deve entrar aqui. E depois que ele entra aqui, ele deve ser o próximo número que eu colocar aqui no caso, deve entrar aqui, certo? E para a gente fazer isso, a gente vai colocar alguns aqui então. Eu vou clicar para gravar a macro, certo? Vou clicar em OK e após isso eu vou dar um Ctrl X aqui. Então a primeira coisa que eu devo fazer é localizar qual que é o primeiro valor da minha coluna, que é então o A1. Então eu clico em cima dele e depois eu aperto um Ctrl para baixo, assim ele vai localizar o último valor da coluna. No caso poderia ser o A12. Se fosse o A12, com o Ctrl para baixo ele iria estar com o cursor aqui em cima. E após eu localizar o último valor da coluna, eu vou clicar em usar referência relativa. Após eu clicar em usar referência relativa, ele vai pegar como base esta célula aqui para localizar algo que eu quero agora. Então, por exemplo, ele está localizando isso daqui como relativo. Se eu apertar para baixo, ele vai gravar que a última célula da coluna 1 para baixo é onde eu quero usar. E depois disso, eu posso tirar a referência relativa e dar um simplesmente Ctrl V aqui. Percebe que aqui saiu a formatação. Eu posso clicar em cima, em página inicial e colocar as grades. Lembrando que toda vez que você usa a referência relativa, você tem que desativar ela para continuar fazendo mais alguma coisa na macro. Então agora eu vou parar a gravação e eu já tenho a macro pegando. Então, por exemplo, agora
Agora, ele vai localizar o último valor e vai ser, por exemplo, este daqui, que é diferente do anterior, que é o A12. E ele vai pegar como relativo essa célula. E um relativo dessa célula, um para baixo, é este daqui. Então, quando aqui tiver um valor, ele vai pegar o último valor da célula, que vai ser esse daqui, e ele vai pegar essa célula como relativo, e um para baixo desta célula é aqui. Como eu também poderia usar um para o lado, que ele iria pegar aqui, tá? Então, vamos fazer agora para ver se funcionou. Eu vou clicar com o botão direito, vou atribuir macro. No meu caso aqui é a macro 3, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 13. E vou clicar no botão. Ah lá, ele colou. Se eu colocar aqui, por exemplo, 14, ele vai colocar aqui embaixo. Se eu colocar 15, ele vai colocar aqui embaixo. A gente vai usar mais essa referência relativa, então não se preocupe, mas tenta fazer este projetinho aqui básico do jeito que a gente fez aqui, só para você ter noção de como funciona, e até a próxima aula.